A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um encontro da SMV Brasil, falando especificamente para o mercado de indústria. Hoje estamos com a presença de um profissional ilustre aí do mercado, Rodrigo Casado, junto conosco, para falar sobre o tema liderança voltada para pessoas. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação junto conosco. Pode se apresentar aí para a nossa comunidade, cara. Andrei, obrigado a vocês aí da SMV pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra poder trocar ideia com vocês, bater esse papo aqui. Espero que seja bastante útil para as pessoas que estão vendo. Então, assim, falando um pouco de mim rapidamente, hoje eu sou o CEO de uma indústria alemã chamada Messer. Essa indústria é uma indústria química que fornece soluções em gases para os mais variados segmentos. Então, a gente tem nosso produto tanto para segmento hospitalar, para siderurgia, automotivo, papel e celulose, vidros. Então, quase em todos os segmentos que existem na nossa economia, vai ser possível ver a aplicação dos nossos produtos. Então, eu hoje lidero essa empresa aqui no Brasil. A gente tem aproximadamente 40 unidades de produção espalhadas pelo Brasil, nas mais variadas capitais. Eu sou um carioca, pelo meu sotaque, eu acho que já dá para ver. Eu tenho 40 anos, mas apesar de carioca, vim para São Paulo e estou morando em São Paulo aí faz mais ou menos 6 anos, que foi justamente quando eu aceitei o desafio de liderar a Messer e, de fato, buscar aí posicionar a empresa de uma maneira como ela merece, posicionar a empresa de uma maneira bacana, não só para os profissionais que trabalham nela, mas também para os clientes. Então, falando um pouquinho de mim aí, basicamente é isso, e estou à disposição aí para trocar ideia com vocês. Muito bom, com certeza vai poder ajudar muito a nossa comunidade em algumas reflexões nesse tema tão importante, quando a gente vai discutir sobre liderança. Como muitos gestores aqui estão aqui junto, escutando as comunidades dentro da SMV, a gente discute muito o papel dos líderes dentro das indústrias. Mas, cara, tu foi um profissional que esteve à frente aí de grandes equipes e dentro desse processo, na tua visão, você sempre destacou a valorização das pessoas? Houve algum momento que tu enxergou isso com um foco maior? Como foi esse processo de colocar as pessoas dentro, ou melhor, no centro do papel da liderança? Boa. Então, André, assim, seria ótimo eu vir aqui e falar para vocês que eu sempre, desde que eu comecei a liderar, eu colocava as pessoas no centro, as pessoas eram o mais importante, porque é como líder deve ser. Mas eu diria para você que não foi assim que começou comigo. Eu, de fato, no início da minha carreira, eu tive a chance de liderar pessoas já muito no início da minha carreira. E lembrando aqui para o pessoal que está vendo esse vídeo, que liderar não significa apenas quando você hierarquicamente é supervisor, coordenador, gerente de alguém. Às vezes você pode fazer até mesmo lideranças de pessoas que não estão reportando a você. No meu caso específico, eu liderei projetos no início da minha carreira em que eu precisava engajar pessoas que não respondiam a mim. Naquela época, no início da minha carreira, eu posso confessar a vocês que eu pensava muito pouco em, de fato, coisas básicas como desenvolver pessoas, ouvir, entender o que essas pessoas querem, fazer com que essas pessoas cresçam. E eu digo para você com muita tranquilidade de que o momento em que isso vira, o momento em que isso, de fato, começa a fazer sentido para mim, é no momento em que eu começo a fazer muitas aquelas perguntas, sabe, de reflexão, de autoconhecimento, de querer entender por que realmente eu busco ser líder, né? Porque quando você tem 20 e poucos anos, no início da sua carreira, existem, às vezes, algumas motivações que eu chamaria de motivações superficiais, que são aquelas motivações que são naturais do ser humano, como, por exemplo, eu quero ser líder porque eu quero ter poder, eu quero ter status, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar um melhor salário, eu quero ganhar melhores benefícios. Então, é natural que o ser humano, no início da carreira, até mesmo por não se conhecer e por não entender a função de um líder,
é muito natural que o ser humano tenha esse entendimento de motivações que eu diria motivações superficiais. E eu também fui assim, eu já fui assim um dia, eu já busquei ser gerente, coordenador, gerente, supervisor, pelo simples fato de ter status dentro de uma empresa, por ter poder, por ter, de alguma forma, um salário melhor, benefícios. E no momento em que eu faço algumas reflexões na minha vida, em que eu busco me conhecer e busco responder a pergunta realmente do porquê, né? Por que eu faço isso? Aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim. As coisas começaram a, de fato, se encaixar e eu comecei a entender o real sentido de ser líder, o real sentido. Liderança não é uma posição na organização apenas, não é um cargo, mas eu comecei a entender que liderança é uma escolha que você faz, e no momento em que você faz essa escolha, automaticamente você precisa entender que você precisa, A, gostar de pessoas, B, se preocupar com essas pessoas e cuidar dessas pessoas, e 3, e principalmente o 3, desenvolver, dar possibilidades dessas pessoas crescerem, se desenvolverem e serem melhores. Então, eu diria para ti que no início da minha carreira, eu não tinha motivações o que eu chamo das mais claras, porque eu não entendia o que era ser líder, mas ao longo da minha carreira, eu me sinto muito privilegiado de ter percebido isso rapidamente. Existem pessoas que não percebem a real motivação e o real... a coisa bacana de ser líder, que está voltado a você desenvolver pessoas e promover com que essas pessoas tenham vidas melhores. Então, eu diria, Andrei, que para mim, esse foi o ponto de virada, foi no momento em que eu comecei a fazer aquelas perguntas reflexivas do tipo, por que eu faço isso? Aonde eu quero chegar? O que eu quero deixar como legado? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, foi um momento que caiu a ficha para mim, e aí eu passei a ser uma liderança, sem sombra de dúvidas, muito mais completa para as minhas equipes e para as pessoas que trabalharam comigo. Muito boa reflexão, Rodrigo, principalmente porque muitos, obviamente, profissionais desejam e almejam cargos de liderança, mas que tenham claro que essa liderança, além de todos os benefícios já citados, ela também tem um grande papel e uma importância na vida das outras pessoas, dos seus liderados. E poder valorizar e estar próximo deles, com certeza, é importante. Agora, quando a gente fala em indústrias, e aí, claro, com a tua experiência, pode trazer alguns pontos para a gente geralmente tem uma visão de uma gestão mais tradicional, uma gestão mais hierárquica. Essa hierarquia, de alguma forma, pode prejudicar essa proximidade com as pessoas e a liderança pelas pessoas? Bom, ótima pergunta, porque eu diria para você que a gente tem que até que desmistificar um pouco a relação ao que é a gestão tradicional, da gestão moderna, a nova economia, a velha economia, porque eu conheço uma série de empresas que estão em segmentos tradicionais e conservadores que já estão aplicando uma gestão moderna, e empresas de um segmento extremamente moderno que estão aplicando gestões tradicionais. E por que isso? Porque a gestão está atrelada à pessoa. O comportamento do líder é que define muito o que, de fato, como aquela gestão vai ser percebida. É claro, cultura organizacional, a cultura da empresa é muito importante. Uma empresa que tem uma cultura clara, transparente, voltada a pessoas, desenvolvimento, crescimento, tem o seu propósito bem alinhado, certamente vai propiciar com que líderes tenham maior facilidade para exercer a sua liderança. Mas não adianta ter uma empresa com uma baita cultura organizacional, super bacana para que você exerça a sua liderança, se você tem pensamentos antiquados em relação à liderança, ou pelo menos pensamentos não claros em relação ao que é ser líder. Eu diria para você, Andrei, que de fato atrapalha muito os liderados quando você tem uma gestão que não entende os reais motivos do porquê ele está ali. O gestor ele precisa entender que, acima de tudo, ele está ali para dar uma direção, ele está ali para entender um pouco da capacidade de cada um dos membros da equipe, das suas capacidades e limitações,
promover desenvolvimento em relação a isso e fazer com que toda a equipe trabalhe em conjunto para chegar a um resultado. Quando o gestor tem pleno entendimento dessa sequência, a equipe sai beneficiada. O que a gente encontra ainda muito, Andrei, pode ser numa indústria, pode ser inclusive numa empresa um pouco mais, num segmento mais moderno, tecnológico, de serviços, o que a gente encontra ainda muito são pessoas que exercem aquela gestão centralizadora, aquela gestão que não tem confiança nos funcionários, na sua equipe, que quer fazer tudo porque não acredita que o membro da equipe tem a capacidade de fazer, quer ficar verificando no detalhe. Aquele gestor que acaba entrando no dia a dia, em atividades operacionais, e perde tempo em que ele poderia estar investindo nas pessoas, investindo no desenvolvimento dessas pessoas, para que elas pudessem ser cada vez melhores. Então, eu diria que, obviamente, que o comportamento do líder, dependendo do comportamento do líder, o liderado ele pode e vai ser muito influenciado. A gente tem N pesquisas hoje que dizem que você trabalha e o seu desenvolvimento e a sua performance ela está totalmente linkada com a liberdade, com a forma com que o seu gestor trabalha contigo. Então, sem sombra de dúvidas, as pessoas têm uma influência positiva ou negativa, dependendo do comportamento do seu líder. E é muito bom termos essa visão que, embora em algum momento podemos ter uma gestão mais horizontal ou vertical, mas que a gente consiga fazer essa valorização em termos de pessoas e principalmente enquanto líderes, possamos desenvolvê-las para conseguir acelerar em termos de resultados. Curti bastante quando você fala em relação às atividades operacionais, porque o papel do gestor, ao nosso entender, não é estar ali fazendo um microgerenciamento de cada atividade a ser realizada, e sim entender se aquelas atividades estão de acordo com a estratégia da empresa. Mas para que a gente possa cumprir com essas atividades operacionais e muitas das vezes conseguir bater as metas, é necessário o desenvolvimento. Como é que tu enxerga o papel do líder para o desenvolvimento dessas pessoas? Então, o desenvolvimento das pessoas, eu costumo dizer, até para separar um pouco as coisas, que às vezes também as pessoas acabam entendendo que o seu desenvolvimento ele depende 100% da empresa ou do líder. E isso também não está perfeitamente, digamos assim, correto na minha visão. Na minha visão, o desenvolvimento do profissional, ele tem a parcela do líder e da empresa, que sim é muito importante nesse desenvolvimento, e eu vou voltar a isso, que é o centro da sua pergunta, mas o desenvolvimento da pessoa, do profissional, depende muito dela também. Depende muito da atitude que ela tem como pessoa, como profissional. Então, eu costumo muito dizer às pessoas que eu costumo fazer meus programas de mentoria que não fique esperando que 100% do seu desenvolvimento virá de fora para dentro. Você precisa ter uma parcela do seu desenvolvimento vindo de dentro para fora, ou seja, você precisa buscar identificar quais são as suas habilidades que precisam melhorar, você precisa buscar identificar quais são os seus gaps em relação tanto a soft skills quanto hard skills, o que você precisa desenvolver, você precisa buscar conhecimentos em matérias que porventura façam sentido para o seu segmento. Então, existem segmentos que você precisa ter um inglês, você precisa conhecer finanças, você precisa, navegar em algumas matérias que você precisa buscar esse desenvolvimento. Então, a sua responsabilidade como indivíduo sobre o seu desenvolvimento é fundamental você não ignorar ela. Porém, agora voltando para o ponto de vista da empresa e principalmente do líder, o líder tem um papel fundamental nesse processo, porque se ele é um bom líder, ele, primeiro de tudo, ele conhece os seus liderados, ele conhece no detalhe, ele não conhece só o nome da pessoa e qual é a função da pessoa. Ele conhece os desejos, os sonhos, os interesses, as vontades, as crenças limitantes que essa pessoa tem, as dificuldades que essa pessoa enfrentou ao longo da sua trajetória profissional. Então, o líder ele tenta entender todo esse contexto para que ele consiga desenhar junto com essa pessoa uma matriz quase que uma matriz mesmo de gaps, né, de
de pontos a serem desenvolvidos, e o líder ele tem um papel fundamental de ser quase que um mentor natural desse liderado, buscando, de alguma forma, indicar, sugerir caminhos, ações para que esse liderado possa se desenvolver. Além disso, o líder tem um papel e tem uma chance muito boa de fazer isso, que é o quê? Delegação de tarefas, delegação de atividades, exposição dos seus funcionários. O líder bacana é aquele que coloca o funcionário numa tarefa que vai desafiar e vai desenvolver aquele funcionário numa determinada característica que ele precisa ser desenvolvido e que expõe esse funcionário de maneira positiva, mas que está ali. É quase como eu estou te colocando para fazer isso porque isso vai ser bom para você se desenvolver, mas fica tranquilo, porque eu estou aqui. Eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para colocar o meu corpo na frente caso alguma coisa aconteça. Então, quando o líder tem esse papel de entender de fato quem é o seu liderado e faz esse desenvolvimento de uma maneira organizada e principalmente conjunta, ele não pode fazer esses planejamentos de desenvolvimento com RH, por exemplo, sem o entendimento do funcionário. O funcionário precisa participar disso, esse planejamento precisa ser feito a 4 mãos. O líder e liderado têm responsabilidades em cima da definição desse plano de desenvolvimento e, principalmente, na execução desse plano de desenvolvimento. Então, eu acho que, assim, finalizando um pouco essa parte, eu diria que existe responsabilidade de ambas as partes, tanto do líder quanto do liderado. E é importante que ambas as partes tenham pleno entendimento disso, para que aí sim a gente consiga ter um desenvolvimento acelerado do profissional. Concordo contigo, principalmente quando diz respeito à parte do liderado. Obviamente, todos, enquanto indivíduos e profissionais, se temos desejo e anseios de um crescimento, precisamos estar dispostos a evoluir, seja para o desenvolvimento de algumas hard skills ou até mesmo soft skills, principalmente no que diz respeito a cumprimento de algumas atividades que às vezes são mais operacionais. E, bom, Rodrigo, cara, dentro desse contexto, um ponto que, quando a gente fala sobre liderança, é muito valorizado é em relação ao dia a dia do desenvolvimento dessa liderança. Quem desenvolve o líder? Existe alguém que tem que ter essa responsabilidade ou o próprio líder pode aprender com o ecossistema que ele está inserido? Como tu visualiza isso? Esse é um dos grandes desafios, né? Porque a gente fala muito do papel da liderança numa empresa, do quanto o líder é importante, do quanto os liderados podem se beneficiar quando tem um líder bacana, mas pouco fala-se tá bom, mas e aí? Como é que eu consigo ter um líder pronto para liderar pessoas? Até porque, Andrei, hoje, até pela velocidade que as coisas acontecem, muitas vezes você sai de uma posição e é promovido a uma posição de liderança da noite para o dia sem ter tido a oportunidade de se preparar para isso. Muitas vezes, pelo momento e pela velocidade de crescimento, você acaba colocando um profissional numa posição de liderança sem ele ter tido a oportunidade de desenvolver algumas competências super necessárias para exercer essa função. Além disso, existe um erro também muito comum, eu diria que na indústria é extremamente comum, de pegar aquele baita técnico, aquele engenheiro maravilhoso, o cara que conhece tudo do seu processo, ele é uma referência técnica em relação ao assunto, ele domina o assunto, e aí colocam ele como gerente, como gestor, como líder de pessoas. E ele que tinha uma excelente e brilhante carreira de especialista, ele acaba frustrando muito as suas convicções, porque ele não consegue liderar as pessoas, e aí ele acaba virando um profissional mediano, o que você perde um baita de um especialista e você acaba criando ali um profissional frustrado e mediano quando você, de fato, coloca ele numa posição de gestão. Como se preparar esses líderes? Primeiro de tudo, obviamente, existem N formas de você buscar desenvolver, porque todo líder tem um líder, que tem um líder, que tem um líder, então, no final das contas, é fundamental que cada líder busque a sua responsabilidade em quase que mentorar realmente o seu liderado para que ele lidere melhor outras pessoas. Então, primeiro de tudo, é que todo líder deve
contar com a sua liderança para que ele possa ser um melhor gestor. Existem, obviamente, treinamentos e cursos e livros que podem servir como referências, e, acima de tudo, você precisa, como líder, ter a plena convicção de que exercer liderança não é uma matéria que você fala, estou pronto e já sei o que fazer. Ela é uma matéria que você vai tendo uma melhoria contínua, você vai aprendendo com os erros. Andrei, eu já cometi muitos erros como liderança e cometo ainda erros hoje, menos do que eu cometia no passado, mas o importante do líder é entender que esses erros que vão acontecendo, eles servem como aprendizados, como lições que ele vai incorporando para a carreira dele, para a vida e para a trajetória dele. Uma das coisas que eu recomendo, é claro que nunca, às vezes não é tão fácil de colocar em prática, de fato medir o tamanho do passo que você dá. Então, às vezes, e eu tive esse momento na minha carreira, em que eu fui convidado a exercer, a estar numa posição de liderança, que seria um salto profissional bacana, mas eu fiz a minha autoanálise e entendi que eu não estava pronto para aquela posição. E eu neguei, naquele momento, aquele convite, porque eu resolvi continuar ainda a minha trajetória, buscando meu desenvolvimento para só estar em posições como aquela, no momento que eu me sentisse realmente preparado. É muito difícil isso, porque você tem aqui quase que um embate na sua cabeça de, se eu recusar essa oportunidade, eu estou limitando o meu crescimento, mas eu já vi muita gente, Andrei, nesses últimos 20 anos, que deu grandes saltos sem ter um preparo de competências, e competências que a gente fala aqui muito dos soft skills mesmo, competências de inteligência emocional, comunicação, escutativa. Essas competências não estavam bem sedimentadas na pessoa, e a pessoa, ela no mesma velocidade que ela cresceu, ela simplesmente ela apagou dentro da empresa. Então, uma grande estrela, ela emergiu e caiu rapidamente por conta de também queimar etapas. Então, o que eu peço normalmente às pessoas entenda de fato que aquela liderança que você está construindo, aquele teu perfil de liderança é um processo contínuo de melhoria, e vai entendendo como que você está se posicionando em relação a isso, e, na medida do possível, aceitando os desafios que estão aderentes ao seu momento, para que você consiga, de fato, performar da melhor maneira possível. Agora, o fato é, Andrei, que por melhor e por mais experiente líder que você seja, pessoas são diferentes, cada um indivíduo é diferente do outro, então até hoje eu aprendo muito com indivíduos que são diferentes e que me trazem desafios diferentes, e aí eu preciso recorrer a mentores, recorrer a livros, recorrer a palestras para entender como eu lido com aquela situação. Então, você vai sempre encontrar situações novas na sua jornada. Isso que é o barato também da coisa, eu acho isso ótimo, eu não vejo isso como um ponto negativo, não. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Muito bom, Rodrigo, a tua visão profissional, inclusive, de entender qual era o momento mais apropriado para dar esse próximo passo. E nós, enquanto profissionais, temos que também realizar essa autocrítica para entender se estamos, de fato, condizentes com aquilo que a vaga ou aquela função nos obriga a ter, né? E, cara, dentro desse contexto, existe maneira da gente identificar essas lideranças para poder ser mais assertivos na hora de transformar um profissional num líder? Como é que tu enxerga isso? Existe. Não é tão fácil, não é tão simples, porque muitas vezes não é quantitativo as coisas que você vai mensurar, mas você vai, obviamente, um gestor que não está conseguindo exercer uma liderança adequada na sua equipe, você vai ter uma série de resultados
ou de não resultados provocados justamente por essa falha de gestão. Então, você vai ter, talvez, um número de pessoas saindo desse grupo, buscando outras oportunidades maior do que o que, teoricamente, seria o aceitável, o que seria normal, comum. Você vai ter uma quantidade de resultados mesmo gerados por aquela equipe limitada, porque um dos grandes problemas do gestor, Andrei, nesse que eu diria assim, na minha experiência que eu vejo, é justamente o gestor que não construiu a ponte de confiança com a sua equipe. E eu digo que a ponte de confiança ela é fundamental ser construída em qualquer etapa da vida, em qualquer etapa de carreira, com seus liderados, porque é ela que promove uma série de outros resultados. Então, vamos lá. Quando o gestor ele não constrói a ponte de confiança com a sua equipe, algumas coisas vão acontecer. Uma, ele vai centralizar, ele vai buscar entender no detalhe o que cada um está fazendo, vai fazer o que você falou, o microgerenciamento. Isso é fato. E quando você faz o microgerenciamento, a sua performance, a performance do seu time, ela é limitada por você. Então, obviamente, a performance ela é mais baixa do que poderia ser. No momento em que você não estabelece confiança, não faz essa construção dessa ponte de confiança com o seu time, uma outra coisa que começa a acontecer é que a comunicação ela não é transparente, ela não é frequente e ela não acontece da maneira que ela precisava acontecer. Com isso, provavelmente os seus liderados vão estar se sentindo um pouco perdidos em relação a várias coisas que estão acontecendo, eles não sabem o que está na tua cabeça, o que a empresa está pensando, o que a empresa está, para onde a empresa está indo, e quando o funcionário sente-se perdido, ele começa a buscar outras oportunidades, outras maneiras de se sentir um pouco mais incluído. Então, você vai ter, sim, uma evasão de funcionários, uma evasão de talentos, por conta dessa postura de falta de confiança e falta de comunicação. O fato é que de novo, é difícil de você capturar através desses dois indicadores, porque são indicadores que é muito mais comportamental. Mas o fato que eu quero aqui deixar bastante em evidência é que uma empresa... Da mesma forma, eu vou tentar aqui fazer uma analogia um pouco rápida. Você vai num médico, por exemplo, e você quer entender como é que anda a sua saúde, como é que você pode ter uma saúde bacana. Todo médico, ele vai, obviamente, pedir os exames, ele vai te examinar, mas tem 3 coisas que todos os médicos vão falar. Que você precisa comer bem, você precisa se exercitar e você precisa dormir bem. Essas 3 coisas são meio que regras básicas e pilares básicos para uma saúde bacana. Quando a gente fala de saúde organizacional, quando a gente fala de o que é legal para ter numa empresa, para a empresa ter uma boa saúde, é a mesma coisa, mas aí a gente vai mudar a questão de alimentação, a questão do sono e a questão de se exercitar, a gente vai mudar para alguns outros pilares. O primeiro pilar é ter uma comunicação transparente, é que as pessoas, de fato, entendam as coisas que estão acontecendo. O outro pilar é a confiança. Elas precisam confiar e confiar uma nas outras, confiar que, de fato, as coisas estão acontecendo da maneira que elas estão enxergando. Um outro pilar muito importante é que no momento que se tem confiança, no momento que se tem uma comunicação frequente e transparente, que a vulnerabilidade das pessoas comece a ser maior, ou seja, as pessoas não estão mais preocupadas e evitando conflitos, porque o conflito, eu não estou falando de confronto, eu estou falando de conflito de ideias, a exposição de ideias diferentes podem chegar a levar a empresa para um lugar bacana. Então, o que eu quero dizer aqui muito é que busca entender se a sua empresa e a sua organização, e ela pode estar limitada no seu time, tem pilares básicos como confiança, como comunicação frequente e transparente, sem filtros. Se os profissionais estão realmente vulneráveis, eles estão se colocando em abertos e dando as suas opiniões e não evitando o conflito, busca entender essas características. É claro que para o líder é muito mais fácil identificar isso na sua equipe do que quando a gente fala, por exemplo, no meu caso,
como executivo principal da empresa, aí você já começa a ter muita dificuldade de perceber cada time como é que está se posicionando. Você tem que olhar a empresa como um todo. E aí, para olhar a empresa como um todo, eu lanço mão de quê? De pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, algumas pesquisas que, de alguma forma, vão sendo termômetros para mostrar para mim o quanto que as lideranças da minha empresa, da minha organização, estão em linha com o que eu estou falando aqui. Então, no caso micro da equipe, o líder consegue ter essa visão mais clara. No caso macro da empresa, você vai precisar lançar mão de pesquisas para que essas pesquisas sejam uma bússola para indicar em que caminho que a empresa está indo. E aí, certamente, nas pesquisas, você consegue detectar se existe uma confiança estabelecida na empresa, se a comunicação está clara na empresa, se as pessoas estão, de fato, tendo liberdade de dar suas opiniões e por aí vai. Muito bom, principalmente trazer, claro, quais são esses pilares para que tanto a nossa comunidade e quem nos assiste poder fazer essa movimentação dentro dos seus negócios. Mesmo que em alguns momentos a gente tenha um número menor de líderes, muitos talvez chefes, fazendo algumas brincadeiras aí com as palavras, mas, cara, é um momento de reflexão para poder desenvolver essas lideranças e trazer esses pilares à tona, principalmente em relação à comunicação, a parte que tu trouxe aí muito bem do desenvolvimento dos profissionais, o líder entender que ele é um catalisador do processo de desenvolvimento dos colaboradores, sem dúvidas é muito importante. Mas, Rodrigo, até para poder trazer aqui para a nossa galera, pensando aí no mundo atual, no contexto que a gente está vivendo, frente aí pandemia e tudo mais, cara, quais são os desafios dos líderes daqui para frente? O que tu enxerga com essas movimentações de mercado que serão os grandes desafios para os líderes aí na sequência? São vários, já estão acontecendo. Mas eu diria que um dos grandes desafios dos líderes é porque a gente ainda passa por uma transição de gerações, né? Eu mesmo nasci em 1980, eu tenho 40 anos e, obviamente, tenho muitos liderados que nasceram em outras décadas e que já estão com uma outra mentalidade. Então, primeiro de tudo, o grande desafio é entender que o mundo mudou, a velocidade das coisas mudou, a forma com que as coisas mudam realmente e criam outras formas, ela está sendo cada vez mais rápida, o mundo está mais líquido, né? Então, primeiro de tudo é entender que o profissional atual, ele escolhe trabalhar para você, e ele escolhe trabalhar para você, para sua empresa, para sua equipe, ser liderado por você, até o momento que ele entende que aquilo gera valor para ele. Então, essa relação de empresa com funcionários, essa relação de emprego, né, de carreira, ela tem mudado muito a forma com que ela vem se desenvolvendo. Antes, era natural, na época dos meus pais, que você entrava numa empresa, a empresa que escolhia você através de um processo seletivo, e você ficava naquela empresa, galgava cargos, e se tudo desse certo, você se aposentava e ficava muito bem por ali. Então, as lideranças não precisavam se preocupar muito com esse caminhar, porque esse caminhar já era meio que pré-concebido e as gerações aceitavam, as gerações anteriores, elas aceitavam muito bem esse combinado, né? Eu entro na empresa e se a empresa me promover, ou seja, me prover um plano de carreira, que seria o crescimento de cargos, automaticamente está tudo certo, está tudo tranquilo e eu vou até o final trabalhar 30 anos naquela empresa e depois eu me aposento. Hoje, não é mais a forma que acontece. E a gente ainda tem muito problema, tem muitos gestores que ainda estão trabalhando com as suas cabeças como se estivessem gerenciando empresas na década de 2000 ou de 1990, em que acham que o funcionário, o colaborador, o liderado, ele vai ficar por ali naquela posição e vai se satisfazer apenas com um, entre aspas, plano de carreira. Ah, não, fica aqui porque daqui a 3 anos você vai virar supervisor, daqui a 5 você vai virar gerente, daqui a 10 você pode virar diretor. E hoje está muito claro que a mentalidade das pessoas mudou demais. Então, primeiro de tudo, é perceber, o grande desafio hoje para mim são os gestores perceber que o liderado, ele escolhe ser liderado. Ele que está ali, ele está ali porque ele entende
que a empresa e o líder pode prover valor para ele. Então, ele vai ficar até que essa crença seja cortada. Então, um grande desafio hoje dos gestores, eu diria para as novas gerações ou para a nova economia, como se fala muito, é garantir que ele está provendo desafios e valor para os seus liderados o tempo inteiro. Porque se ele não estiver trazendo desafios e valores para os seus liderados o tempo inteiro, ele vai ter uma dificuldade muito grande de reter esse liderado interessado em continuar essa relação. Uma outra questão é a necessidade de estar aprendendo sempre. Existe uma cultura que também vem de gerações mais anteriores, de que bastava você fazer uma graduação e, no máximo, uma pós-graduação, e aquilo encerrava o seu ciclo de desenvolvimento do ponto de vista de aprendizado. O que você é? Sou engenheiro mecânico. Formado por onde? Pela Universidade Federal Fluminense. Legal. Você fez pós-graduação? Fiz pós-graduação em quê? Fiz pós-graduação de finanças, pós-graduação de gestão de negócios ou qualquer coisa que o valha. Antes, era isso que definia o conhecimento daquela pessoa e o que aquela pessoa podia trazer para a empresa. O fato é, Andrei, que hoje em dia, talvez o que eu tenho... Talvez não, eu tenho absoluta convicção de que o que eu estudei no meu mestrado ou o que eu estudei na minha graduação, sem sombra de dúvidas, já teve nesses últimos 10 anos e nesses últimos 5 e nesse último ano, uma quantidade enorme de variações. Já mudou tudo, já mudou muita coisa. O mundo tem mudado com uma velocidade muito grande. Então, se você, como profissional, não entender que a nova forma de você atuar, eles chamam de lifelong learning, né? Que é estar aprendendo continuamente e fazer com que os seus liderados também estejam buscando esse aprender contínuo, você vai ter muita dificuldade. Então, acho que os dois grandes desafios hoje que eu vejo, existem vários outros, mas os dois grandes desafios entender que mudou a relação empregado-empresa e que o empregado hoje, o colaborador, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa entender que ele está tendo valor em estar ali para ele continuar a sua trajetória e a necessidade de você engajar o seu time e você mesmo na necessidade de estar aprendendo continuamente. Esses dois pilares, eu acho que ainda tem muita confusão. Muito gestor não entende que precisa continuar se alimentando de informação e de educação. Então, existem gestores que fizeram aquele mestrado ou fizeram aquela pós-graduação em 2002 e acham que estão super atualizados sobre o que está acontecendo, e esse gestor tem um problema muito grande. E a questão do gestor entender que apenas provendo um plano de carreira, ele vai ter a capacidade de reter os seus liderados sem nenhum tipo de desafio. Então, esses são dois desafios que eu acho que super atuais, que a gente tem visto muitas empresas aí, suarem bastante para conseguirem passar por eles, tá? Muito bom, Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, grandes desafios aí para todos os gestores que nos acompanham. Gostaria de agradecer a tua participação junto conosco, também pedir para a nossa equipe colocar o contato aí do Rodrigo em tela, para a galera também poder ter acesso, poder se conectar, fazer boas conexões. Acreditamos muito que a formação de boas conexões pode auxiliar no desenvolvimento enquanto profissionais. E, Rodrigo, muito obrigado pela tua participação aqui junto conosco, dentro da SMV Brasil, e poder estender o último recado aí para a nossa comunidade, cara. Cara, Andrei, foi um prazer esse papo aqui rápido, curto com vocês. Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de poder trazer um pouquinho aqui da minha experiência, da minha visão, né, para tentar fazer com que todos reflitam sobre alguns temas. Me busquem lá no LinkedIn, como foi colocado aqui. Eu tenho gerado conteúdo diário para justamente promover reflexão. Eu acho que é muito importante que a gente discuta, reflita sobre assuntos e que a gente pense junto. Porque, no final das contas, não existe verdade, não existe plena verdade, existe sim a necessidade da gente estar sempre buscando, em conjunto, entender o que faz sentido para aquele momento, para aquela situação que a gente está vivendo. Então, muito, muito agradecido aí pela oportunidade, fico feliz e fico à disposição para o que vocês precisarem aí daqui para frente. Fechado? Muito bom, Rodrigo.
E para você que nos acompanha, tem outros encontros dentro da SMV Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para que possamos evoluir enquanto gestores e enquanto profissionais. Não deixe de convidar seus amigos para também consumir esse conteúdo e a gente poder chegar mais longe, beleza? Valeu, galera, um forte abraço! Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.